Vamos começar sentadas hoje, com a sola dos pés unidas. As mãos você escolhe, você vai querer deixar as mãos segurando os pés, o dedão dos pés, os tornozelos. Isso. Então, sinta as articulações das coxas com o quadril e comece a movimentar as pernas, relaxando a parte interna das coxas, relaxa as virilhas, cada um no seu ritmo, no seu limite. Vai observando as articulações, vai observando as costas, se estão retas, se está confortável ou se você precisa fazer ajustes. E vai respirando. Muito bem. Agora, com a sola dos pés unidas, a coluna ereta dentro do seu limite, veja se é possível inclinar um pouco o tronco à frente, como se fosse uma única peça, como se fosse uma tábua. E aí você inclina o tronco a partir do seu quadril. Mas é importante que você observe a sua respiração. Inspira, vai soltando o ar bem devagar, relaxando a musculatura que você sente que alonga. Mas é importante que você não tensione, não vá no seu máximo. Procure deixar uma folga para que o músculo possa relaxar. Se ele sente que você pode se machucar, ele trava, impedindo que você alongue. Então você tem que ir com o máximo cuidado, com atenção. E a respiração ajuda a você a relaxar essa musculatura. Volte devagar, o tronco, se observe. E agora vamos manter a sola dos pés unidos e vamos escorregar os pés unidos à frente. E a partir daí você arredonda as costas, solta a cabeça, relaxa o pescoço, relaxa os ombros. Você escolhe a melhor distância dos pés em relação ao seu quadril. E aí você solta, relaxa bem as costas, relaxa o pescoço, como quem leva a testa em direção aos calcanhares. A respiração fica livre. Volte devagar. Movimento lento, controlado. E agora, se for possível, aproxime um pouco mais os pés do seu tronco, como você iniciou isso. E agora, se você for confortável para você, feche os olhos, veja se é possível sentir os iscos tocarem o chão. Então, gentilmente, vai inspirando profundo, crescendo com a coluna e vai contraindo o assoalho pélvico. Contraindo o assoalho pélvico, segure a respiração, leve o queixo em direção ao peito, contraindo o assoalho pélvico, segurando a respiração. Quando quiser respirar, é só voltar o queixo, relaxar o assoalho pélvico, levar as mãos lá no chão atrás das costas e escorregar os calcanhares. Estenda as pernas, relaxe as pernas, relaxe os tornozelos. Isso. Então, estamos com as pernas estendidas, com as mãos atrás das costas, no chão apoiadas e relaxando parte interna das coxas que alongamos, relaxando também as virilhas. Relaxe. É importante você relaxar, observar o efeito do que você fez. Descanse. Muito bem. Agora, nós vamos nos sentar sobre os isquios, os pés e as pernas unidas, as pernas flexionadas no chão. Você que vai decidir a distância dos pés em relação ao seu quadril.
O que nós queremos é aproximar bem o tronco das coxas, abraçar por trás das pernas e colar as coxas, isso, no seu tronco. Muito bem. Agora, aponte os dedos dos pés para o teto. Nós vamos fazer um trabalho de escorregar os calcanhares, mas sem descolar as pernas do tronco. Segure por trás das coxas, se for possível. Isso. E devagar, bem coladinho, bem abraçando bem as coxas, vai do seu ritmo, escorregando os calcanhares. Quando você sentir que quer descolar, você para, você não continua. Cada um no seu limite. Bem colado, não descole. E escorregue dentro do seu limite. Quando você sentir que está descolando, você para e aí você relaxa. Relaxa o pescoço, mas continua bem abraçada com as coxas, com as pernas. Não deixe que descole. Respire. Observe o seu quadril, observe a sua coluna. Se observe na postura. Volte devagar. Mantenha as pernas como estão. O limite que você chegou. E veja se é possível segurar os pés ou os tornozelos. Isso. Olhe para frente, as mãos seguram os pés, o abdômen ainda está colado nas coxas, só que agora você não está segurando mais. E agora veja o quanto você pode escorregar os calcanhares e agora vai descolar, não tem problema. Você descola um pouco e mantém dentro do seu limite. As mãos seguram os pés, você não força a sua lombar. Observe o alongamento que acontece nas costas, na parte posterior das pernas. Respire. Respire. Volte devagar. E agora mantenha as mãos sobre as coxas, as pernas estendidas ou um pouco flexionadas, se você sentir necessidade, sentir que fica mais confortável. E procure manter as costas retas. Os ombros baixos, o queixo paralelo ao chão, o topo da cabeça em direção ao teto. E perceba como é se sentar dessa forma. Muito bem. Agora, nós vamos flexionar um pouco as pernas, ainda com os pés apontando para o teto. Nós vamos colocar a palma das mãos encaixada na sola dos pés e os dedos dos pés, se possível, tocando aqui o punho. E você cresce. Se não for possível, pode segurar os dedos dos pés, ok? Isso. Se observe na postura. Nós vamos agora tentar escorregar somente o calcanhar direito. Vamos manter o calcanhar esquerdo como está. Vai devagar, escorregando o calcanhar direito, estendendo o braço direito, a escápula direita se afasta, dentro do seu limite. A perna esquerda continua onde está. Volte devagar, o calcanhar direito, se observa, respira. Se tiver tudo bem, comece agora a escorregar o calcanhar esquerdo, gentilmente observando o alongamento do braço esquerdo agora, o ombro, a escápula que vai se afastando e o calcanhar direito mantém onde está. Volte devagar o calcanhar esquerdo, respire, observe. E vamos soltar os pés e novamente com as pernas estendidas, as mãos sobre as coxas ou joelhos, coluna ereta, relaxa os ombros.
como é se sentar agora na postura do bastão. Agora, nós vamos flexionar a perna direita, levando, se possível, o peito do pé direito voltado para baixo e o pé direito ao lado do quadril direito, se for possível. Aqui, você, se machucar o seu joelho, você não faz. A distância aqui, você que vai definir, desde que não sinta dor no seu joelho. Tudo bem? Relaxe o joelho, observe os iscos tocando o chão. Provavelmente o isco direito não toca tanto o chão quanto o esquerdo. Será que é possível escorregar as mãos em direção ao tornozelo esquerdo? Se não for, você mantém como está. Veja o limite, observe o alongamento que acontece na musculatura posterior da perna esquerda. Respire fundo, solte o ar bem devagar. Volte devagar do tronco. Gentilmente estenda a perna direita. Observe o joelho direito, o joelho esquerdo, relaxe. Relaxe atrás do joelho. Relaxe a coxa. Agora vamos repetir para o outro lado. Vamos flexionar a perna esquerda, levando o peito do pé esquerdo voltado para baixo, o calcanhar próximo ao quadril esquerdo, ao lateral do quadril esquerdo, a posição do joelho aqui, a distância de um joelho para o outro, você que define, e veja se tem alguma diferença da perna que você fez e agora que você repete. Se tem alguma diferença, se tem algum desconforto, você também não deve fazer. Se estiver tudo bem, você escorrega as mãos em direção ao tornozelo direito. Veja o alongamento que acontece na musculatura posterior da sua perna direita, vai respirando. Inspira, solte o ar. Volte devagar. O limite é a careta. Se sentir que fez careta, você para. Não é para sentir dor, ok? Gentilmente estenda a perna esquerda, relaxe as pernas, relaxe os joelhos. Se você quiser, pode fechar os olhos e perceber, procurando relaxar dentro dos joelhos. E vamos agora nos sentar novamente na postura do bastão e ver se mudou alguma coisa ou se mantém. Se ficou mais fácil de se manter na postura do bastão. Respira. Muito bem. Agora nós vamos flexionar a perna direita, deixando o calcanhar próximo aqui à virilha e estender a perna esquerda. Primeiro a gente vai sentir os iscos tocando o chão. Observe o alongamento da virilha, das virilhas, parte interna das coxas, se está bem ou se você precisa fazer algum ajuste. Isso, relaxa. Por alguns instantes você leva atenção e procura relaxar onde você sente que alonga. Isso, respira. Agora cresça com a sua coluna. Inspirando, soltando o ar, vai devagar escorregando a mão esquerda em direção ao tornozelo esquerdo, o peito voltado para frente e você vai inclinando lateralmente, dentro do seu limite. Respira, solte o ar, o olhar para frente, o ombro esquerdo relaxado. Isso, vai escorregando dentro do seu limite, observando o que muda. Parte interna da coxa, virilha. Isso. Inspira, solte o ar devagar. Volte devagar o tronco.
E vamos trocar a posição das pernas. Vamos flexionar a esquerda e estender a direita. Bem posicionado. Primeiro você se acomoda, sinta os isquios tocar o chão. Observe agora o alongamento da parte interna da coxa direita, virilha. Cresça com a coluna enquanto inspira. Soltando o ar devagar, com o peito voltado para frente, vai inclinando o tronco para a direita, como quem leva a mão em direção ao tornozelo direito. Relaxa o ombro direito. Respire, respeite seus limites. Quando você chegar no máximo confortável, você para um pouco e mantém. Isso. Respira. Volta devagar o tronco. Muito bem. Flexione agora as duas pernas, cruze as pernas na postura de meditação. Vamos fazer uma torção agora com a mão direita atrás das costas, a mão esquerda segurando o joelho direito, cresça com a coluna. E vai fazendo a torção a partir do seu eixo, levando o ombro direito lá para trás, a mão esquerda ajuda, puxando o joelho sem elevar o joelho. Isso. E quando você chegar no máximo confortável, você se mantém na postura. Procura tirar o esforço desnecessário, relaxar. Voltando devagar. Agora é a mão esquerda que fica atrás das costas, a direita segura o joelho esquerdo. Primeiro cresça com a coluna, isso. Soltando o ar, leve o ombro esquerdo lá para trás, fazendo a torção no seu eixo. Respire, mantenha. Tira o esforço desnecessário. Volte devagar. Quando voltar, leve as mãos até o chão. Caminhe com as mãos para frente. Relaxe as costas, relaxe o pescoço. Solte a cabeça. Solte a cabeça. Relaxe os ombros. Observe a sua coluna. Muito bem, volte devagar. Quando voltar, vamos nos deitar agora, descansar por alguns instantes, solte o peso do seu corpo no chão. Observe o efeito do que você fez até agora. Como sente a região das virilhas? Como sente a parte interna das coxas? Relaxe, relaxe os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, solte os ombros, relaxe o pescoço. Continue soltando o corpo. Relaxe as articulações que você trabalhou. Relaxe os músculos que você alongou. Solte o corpo. Solte cada vez mais o corpo. Flexione uma perna. Flexione a outra perna. Deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Sinta agora o toque do quadril com o chão. Relaxe as costas, região lombar. Relaxe os ombros entre as escápulas. Solte o peso da cabeça, relaxe o pescoço.
Gentilmente traga o joelho direito em direção ao peito e segure o joelho com a mão direita. E faça círculos com o joelho, relaxando a articulação, como quem massageia também a região lombar, lá em contato com o chão. Perceba quando passa o movimento que você faz, perceba lá o toque do seu corpo com o chão, que parte da lombar, do quadril, que toca o chão e como que é sentir essa massagem. Faça círculos em outro sentido e vai relaxando bem a virilha, parte interna da coxa e vai parando devagar. Traga o joelho direito em direção ao peito com a mão direita. Segure o pé direito com a mão esquerda. Aponte, o joelho fica um pouco para fora, joelho direito, e o calcanhar direito na direção da virilha oposta, virilha esquerda. Dê um abraço na perna direita, aproximando a perna do peito, como quem abraça. Isso. Observe o toque da lateral direita das suas costas com o chão. Não tensione o pescoço, nem os ombros. Vai relaxando bem a perna que você alonga e o quanto você pode puxar, aproximando a perna do tronco. Solte a perna direita, leve o pé até o chão e compare por alguns instantes quadril do lado direito, quadril do lado esquerdo. Sensação de peso, tamanho e temperatura de uma perna em relação à outra. Aproxime o joelho esquerdo em direção ao peito e segure com a mão esquerda o joelho. E faça círculos com o joelho esquerdo, observando o toque do quadril com o chão, observando a extensão, quanto você pode ampliar esses círculos, qual a sensação. Se é possível ampliar cada vez mais esses círculos. Sentindo um soltar dessa região. Faça agora círculos para o outro lado, em outro sentido. Se quiser também fazer sem o toque das mãos para poder ampliar ainda mais, cada um sabe como deve fazer. Se a sensação é agradável, se tem estalos, que é normal, e volte os pés no chão. Agora vamos trazer o joelho esquerdo em direção ao peito, com a mão esquerda, e segurar o pé esquerdo com a mão direita, aproximando o calcanhar esquerdo da virilha direita. O joelho fica apontando para fora e você abraça a perna, aproximando a perna do seu tronco. A mão direita continua segurando o pé direito, aproximando o calcanhar da virilha e, se for possível, abraçando a perna, observando agora qual a sensação que fica da articulação com a coxa, como sente a região glútea. Solte a perna. Deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Como sente agora a região do quadril? Fique por alguns instantes percebendo a sensação que fica. Vire a cabeça gentilmente de um lado para o
outro, relaxando o pescoço. Se ficou tenso por algum motivo, você relaxa agora. E vai parando devagar com os movimentos, soltando a cabeça, relaxando o pescoço, as costas, os ombros. Traga o tornozelo direito na coxa esquerda, como se fosse um 4. Traga a perna esquerda segurando por trás da coxa ou pela frente do joelho. Procure acomodar a cabeça, o pescoço e relaxar onde sente que alonga. Aonde sente que trabalha mais? Região glútea, região lombar, coxa. Se ficou fácil com a permanência, se é possível puxar um pouco mais ou inclinar um pouco para a esquerda, observando o que muda. Leve o pé esquerdo no chão, continue com o pé direito como está. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, estenda a perna esquerda. Leve o pé direito sobre o joelho esquerdo e vamos fazer a torção. Gire o quadril, a mão esquerda puxa o joelho esquerdo em direção ao chão, o joelho direito em direção ao chão. O braço direito, se possível, deixe bem aberto. E você vai trabalhando o alongamento. E agora, onde sente que trabalha mais? Região do peitoral, da axila, o braço, a coxa, a lombar. Volte gentilmente o joelho direito, volte o braço, deixe os pés no chão e os joelhos para o alto e observe agora. Como sente o lado direito, como sente o lado esquerdo. Por quanto tempo a sensação de alongamento fica no corpo, a memória do seu corpo? Leve o tornozelo esquerdo na coxa direita, como se fosse um 4. Aproxime a perna direita do seu tronco, segurando agora por trás da coxa ou pela frente do joelho. Acomode bem a cabeça. Não deixe que o pescoço fique tenso, faça os ajustes. Se mantenha na postura, procurando relaxar onde sente que alonga. E se muda com o tempo de permanência na postura.
você vai se acostumando com a postura e vai relaxando ainda mais. E se sim, você pode puxar um pouco mais. Você já estava trabalhando o suficiente, dentro do seu limite. Vamos agora soltar a perna direita, mantendo a perna esquerda como está, escorregando o calcanhar esquerdo pelo chão, direito pelo chão, estendendo a perna direita, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito, girando o quadril, e a mão direita puxa gentilmente o joelho esquerdo em direção ao chão, vai se acomodando e depois estendendo o braço esquerdo dentro do seu limite. Será que é confortável manter a palma da mão voltada para cima ou precisa fazer algum ajuste? Será que é possível você manter a postura de forma confortável, se beneficiando do alongamento que acontece sem sentir dor? Mantendo a mente, observando o corpo. É o diálogo corpo e mente, percebendo as sensações, recebendo os sinais, voltando devagar no joelho esquerdo, levando os pés no chão, joelhos para o alto, acomodando as costas, a cabeça, os ombros, o quadril. E por alguns instantes percebendo a sensação que fica do trabalho que foi feito. Por quanto tempo a sensação permanece no corpo? Como sente a lateral direita e a lateral esquerda do seu tronco? Como sente o pescoço, os ombros? Perceba o toque dos pés com o chão e os braços ficam ao lado do corpo. E você começa a empurrar o chão com os pés, elevando o quadril para o alto, até formar uma linha joelho, quadril e ombros. A respiração continua livre. É uma postura invertida, onde o quadril está mais alto do que a cabeça. A tendência do sangue ir mais para a região da cabeça. A respiração fica livre, você observa a sensação. E você volta devagar o quadril, acomoda as costas, os ombros, observa a sensação que fica. E se tiver tudo bem, mais uma vez, empurrando o chão com os pés, elevando o quadril e contraindo também o assoalho pélvico. Você vai contraindo o assoalho pélvico, contraindo região glútea, mantendo a contração e relaxando as partes que não precisam de esforço. Continua respirando, mantenha a contração do assoalho pélvico e volta devagar, relaxando o assoalho pélvico.
Quando o quadril tocar o chão, você escorrega os calcanhares e solta o corpo. Solta o peso do corpo no chão. Vire-se de bruços, role o corpo, vire-se de bruços. Pode colocar uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos, ou como for mais confortável para você. Solte o peso do corpo no chão. Observe a pressão do chão contra o seu corpo. Observe o movimento respiratório. Com o toque do chão contra o seu corpo, pode ser que fique mais fácil de observar esse movimento respiratório na região do abdômen ou na região do tórax. Você vai se envolvendo com as respirações. Então, se preparando para a postura da cobra, aproximando as pernas dos pés, as mãos ao lado das costelas, testa o queixo no chão, unindo as escápulas, virando a cabeça, estendendo o pescoço como quem olha para frente, sem a ajuda das mãos, elevando o tronco, permanecendo por alguns instantes. Voltando devagar e soltando o corpo, relaxando os músculos das costas, o pescoço. Se estiver tudo bem, repetindo a postura da cobra, ou com as mãos ao lado das costelas, ou com os dedos das mãos entrelaçados, você escolhe. A testa e o queixo no chão. Pernas e pés unidos. Contraindo o assoalho pélvico, mantendo a contração, elevando o tronco sem a ajuda das mãos, mantendo a contração. Ficando o tempo que você achar que deve. Mantendo a contração enquanto permanece na postura. Quando achar que já trabalhou o suficiente, relaxa o assoalho pélvico e volte. Volte e solte, deixe o corpo pesar. Sinta o corpo relaxado, colado no chão.
Então volte a rolar o corpo, virando de barriga para cima, trazendo os joelhos para o peito, acomodando a lombar. Deixando que as pernas pesem sobre o seu abdômen. Percebendo o toque, quem sabe o toque das coxas contra o abdômen. Puxando vigorosamente os joelhos para o peito. Levando a testa em direção aos joelhos. Voltando devagar a cabeça, soltando as pernas, relaxando as costas, relaxando o abdômen. Virando gentilmente a cabeça para a direita, como quem leva o queixo em direção ao ombro direito, soltando a cabeça, relaxando o pescoço do lado esquerdo. Gentilmente voltando a cabeça até o centro e vou virando a cabeça para o lado esquerdo, como quem leva o queixo em direção ao ombro esquerdo e mantendo, relaxando o pescoço. Voltando a cabeça até o centro, soltando o pescoço, observando como sente essa região. Mantendo a cabeça tocando o chão, escorregando a cabeça, levando o queixo lá para o alto. Voltando gentilmente a cabeça até o centro. Mantendo a cabeça tocando o chão, escorregando a cabeça, como quem leva o queixo em direção ao peito. Voltando devagar a cabeça. Levando os dois braços lá para trás, espreguiçando, alongando prazerosamente, escorregando os calcanhares, espreguiçando, alongando, fazendo os movimentos e depois relaxando. Quando desejar, voltando os braços, acomodando os braços, as pernas e a cabeça. Se preparando para o relaxamento. Se precisar fazer algum movimento, algum ajuste, fique à vontade. Veja a melhor posição para as pernas e para os pés. Deixe, se for confortável, os braços mais afastados do que o corpo, as palmas das mãos voltadas para cima ou para os lados. Soltando a cabeça. Percebendo como sente músculos e as articulações. Relaxando os pés, deixando que os pés pesem nos calcanhares. Relaxando os tornozelos, as panturrilhas e atrás dos joelhos.
relaxando as coxas, atrás das coxas, parte interna das coxas, as virilhas, soltando as pernas. Sentindo o toque do quadril com o chão, relaxando glúteos, as virilhas, a região lombar. Soltando os ombros e o quadril e relaxando as costas. Soltando toda a musculatura. Relaxando o abdômen e o tórax. Os ombros relaxam, os braços, as mãos, soltando pernas e braços. Soltando a cabeça, o alto das costas e relaxando o pescoço. A frente, atrás do pescoço, os lados do pescoço, os laterais e também lá por dentro do pescoço. A região da nuca, o alto da cabeça, a testa, os olhos, tudo isso relaxa. Os músculos da face, os lábios, a língua. Todo o corpo relaxa. Todo o corpo relaxa.
sentindo o toque do seu corpo com o chão. Respirando mais profundo. Mexendo as mãos, os pés. Virando a cabeça gentilmente de um lado para o outro. Fazendo os movimentos que o corpo desejar. Sem pressa. Sem movimentos bruscos. Virando-se de lado antes de se sentar. E quando se sentar, procurando uma posição confortável. As pernas devem ficar confortáveis, os braços, a cabeça, pescoço e os ombros relaxados. Aí a coluna confortavelmente ereta. Estando bem confortável, você passa a observar o seu abdômen. E vamos só observar o movimento que acontece ali no abdômen quando respiramos. Você não interfere nos movimentos, só observa. Ao mesmo tempo que observa o abdômen, você observa também a entrada e a saída do ar pelas narinas. Ao mesmo tempo, a mente observa o abdômen e a passagem do ar pelas narinas. A respiração é agradável, não precisamos interferir, só observar. A respiração é fácil, é agradável e a gente observa. Quando se distrair, só volta a observar o abdômen e a passagem do ar pelas narinas. Você pode continuar no seu estado meditativo, ou se desejar finalizar a prática, 8h30 em ponto. Desejando finalizar a prática, leve os pés no chão, abraça as pernas, solte a cabeça à frente. E eu agradeço a presença. Muito obrigada. Foi tudo bem? Então, bom descanso. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Grace.